Já liguei, Thiago. Tem que estar com o teu celular ligado. Fala, galera. Aí, ó. Esse aqui que vai ser a vítima da vez. Estamos aqui na Reiscar, na sala do dinamômetro. Tá? Vamos iniciar aqui. Aê, Thiago, online. Mas, ó, tem que deixar longe. É. Tem que ver se dentro do carro não vai dar um. Se der, a gente deixa só um. Tá beleza o áudio aí, galera? Tá tudo certo aí? Ó, então, para a gente não perder muito tempo aí com a live aí de não estourar 1 hora, vou fazer uma apresentação breve do carro aqui. Aqui é um motor 1.8 AP, original, né? Esse carro era original com o distribuidor, que está no lugar aqui a mim. Foi feita a adaptação de uma roda cônica, por aqui a gente não vai conseguir ver. Mas depois eu ponho foto do Instagram lá, o Thiago até fez um sistema legal de adaptação aqui da roda fônica frontal nesse carro, e esse carro tem ar e direção. Então ficou uma adaptação bem legal, uma ideia bacana para quem tem esse sistema. Tá vendo a roda fônica? Não, põe foto no grupo da Pandu e põe foto no Instagram aqui para vocês verem. Tá? Mas é uma roda fônica frontal com sensor indutivo. Esse projeto, esse carro era para ser turbo. Tá? Então está usando já os bicos de WT, só que são bicos retrabalhados. Tá? Então, não é uma vazão original, um bico que não tem um leque 100%, né, Cláudio? Então é um bico grande para o que o carro é. Tá? Ele está um tiradinho de leve, só tem paciente, e o motor é original gasolina, só está rodando com álcool. Aí o Thiago fez a instalação da roda ponta, usou a bobina de força, cabo de vela Bosch Premium, que é o que eu indico para a maioria dos clientes que procuram essa indicação para nós. O chicote, posição de direito, com malha, tudo bonitinho, padrão de 5 vídeos para o tá? Mais direita atravessada, ar, direção, tá? Tudo funcionando, tudo certinho. E aqui a ideia de ter colocado a injeção agora foi para dar economia de combustível para o cliente. Tá? Isso é um dos principais fatores que ele queria do carro. Então, vou entrar aqui dentro do carro. Vocês me falam aí se está legal o áudio. Vou ter que sair da live e deixar. Vê se tá. Aqui está dando um ruído violento aqui. Tinha que ter como colocar no mudo, né? Como tá o áudio aí, pessoal? Me fala aí, me dá um feedback aí. Acho que é melhor deixar sem mesmo. Ela tá com áudio. Agora melhorou, agora tá normal. Beleza. Então, vamos fazer só nós, então. Se eu chamar o Thiago aqui, não vai dar certo. Os dois celulares, um próximo do outro, tá dando conflito aqui. Vamos só para vocês verem. Estou com o Thiago aqui. Tá? Então, nós vamos fazer aqui de dentro do carro uma forma de a gente mostrar para vocês o funcionamento do carro, fazendo a primeira configuração, né? Vamos fazer, já foi feito o chicote, já foi feito um diagrama elétrico do carro, e aí, baseado no diagrama, que está aqui impresso, que
o Thiago tinha feito antes, né, para fazer o chicote, a instalação. Nós vamos usar ele só para configurar novamente as saídas, as entradas que foram usadas. E vamos começar a criação do mapa aqui e dar a partida para vocês acompanharem como a gente faz esse processo aqui. Que uns acham que isso é tão complicado, né? E não tem bicho de sete cabeças nenhum, é muito simples. Tá? Vou voltar a câmera aqui. Vamos lá, então. Então, aí, ó, como pode ver, tá no menu, no assistente de programação, o módulo está sem configuração nenhuma. O módulo está como se tivesse uma saído acabado de tirar da caixa. Então vamos lá, começa aí, Thiago. Então vamos iniciar a configuração aqui, modo de operação do motor. Esse carro é aspirado, como eu mostrei lá na frente para vocês. 4 cilindros. O modo de edição dos mapas, para a gente começar, como vai ser a primeira partida, iniciar tudo, vamos usar a opção simples. Limite dos mapas segue assim, pressão 0,3, 8.000 RPM. Controle de combustível na marcha lenta, como é um carro original, não tem comando, cabeçote original, motor todo original, vai ser aspirado por MAP mesmo. Modo de injeção semi-sequencial, como aqui é roda fônica, só 4 bicos, vamos usar recurso que a injeção oferece. É um bico IWP, o dead time dele é 0,60. Leitura de rotação a roda fônica, que está instalada lá no motor. 60 menos 2. Eu tô aqui cantando o que tá aparecendo lá, porque leitura, a hora que mexe o dedo, tá escuro aqui, não vai ficar 100%, tá? Mas acho que aqui pela minha tela tá dando para ver normal, tá? Então, dente de sincronismo é uma roda fônica frontal lá, então tá no 15º dente mesmo. Vai. Qualidade da transmissão. Acho que é um pouco da qualidade da internet aí mesmo, da transmissão que tá acontecendo, por isso tá meio desfocado aí. Vou tentar pôr mais perto aqui para ver. Não dá nada. Aí ficou melhor. Então vai lá. Aí o sensor de rotação é um sensor indutivo, a borda de sinal do sensor subida. Isso aqui é uma coisa, volta aí, Thiago. Isso é uma coisa que a gente consegue ter certeza, se a gente não conseguir visualizar ali o posicionamento do sensor com relação ao dente, a gente faz o teste prático, né? Na hora do cheque de entradas e saídas, confere se está dando o sincronismo correto. Se estiver perdendo sincronismo, é só mudar a borda, beleza? Então, seguindo. Modo de ignição é centelha perdida. A gente está usando 2 saídas de ignição só, porque é uma bobina de Corsa. Tipo da bobina é uma bobina dupla. Aqui, por exemplo, se fosse um carro com 4 bobinas do Gol G6, aí, que é a bobina mais comum que está sendo usada, seria individual por cilindro. Tá? E aí eu usaria 4 saídas de ignição. Nesse caso, está sendo dupla, só 2 saídas. Modo de ignição é a bobina com ignição interna mesmo, o próprio módulo da bobina. A ordem de ignição desse carro é 1342, que é o motor AP. Considerar a temperatura para motor frio está 20 graus, motor quente 50 graus. Tá? Segue o padrão já básico da configuração do módulo. Então, primeiro passo do assistente de programação, ok. Agora vamos gerar o mapa básico. Esse carro é um motor original a gasolina rodando no álcool. Então, ele é baixa compressão. O comando de válvulas original, não tem alteração nenhuma. A vazão dos injetores, como eu havia falado, às vezes a gente entrou aí e não tinha escutado. Aqui usa bicos IWP reabertos. Então, são bicos que têm uma vazão maior. Um bico que é para andar aí no carro, turbo. Só que o cliente, no momento, não pôde turbinar ainda. Está usando só um 4 em 1 e motor original. Então, nessa situação, a gente tem que imaginar o seguinte, que o carro vai andar com 0 de vácuo só, não vai chegar a entrar pressão positiva. Só que é um injetor que alimentaria aí 1 quilo, Thiago.
Esse injetor ele vai alimentar aí uns 260 cavalos, 280, 0,8, 1 kg de pressão nesse motor, dá para gerar essa potência dependendo da turbina. Tá? Então, isso é uma coisa que você tem que processar antes, saber exatamente o que é que você vai querer, porque se você pôr aqui o bico de baixa vazão, média vazão, ele vai criar um mapa como se fosse para pressão lá em cima. Né? Como lá no começo no mapa, na configuração inicial, nós deixamos só 0,3, né? 0,3 bar, ele vai dar em 0,3 bar 100% de abertura do injetor. Então, se a gente usar essa configuração, vai ficar com um excesso violento de combustível, e não é isso que a gente quer. Então, por isso que aqui, nesse caso, a gente vai criar o bico como se fosse um bico de acima de 120 libras. Isso Que aí. aí ele vai criar um mapa com um tempo de injeção mais baixo. Isso mesmo. Tá? Beleza. Então, segue a linha. A média você vai deixar? Deixar alto. Deixar como alta. O combustível utilizado é etanol, que é o carro vai ser etanol. Aqui ele vai fazer uma pergunta sobre a intenção de sobrepor o mapa. Beleza, ok, vamos continuar. Então, segundo passo do assistente, ok, agora vamos fazer a calibração do TPS. Aqui ele já mostra a tensão que o sensor está enviando para a injeção. Vai pedir para pisar no acelerador até o fim. Pisou, tensão estável. Solta. E fizemos a calibração de 0 a 100%. Próximo passo agora é configurar as entradas e as saídas. Tá? Então aqui nós temos a entrada de rotação. Depois, na hora que for da partida, a gente vai olhar essa tela aqui. Você quer o diagrama? Aqui não tem nada configurado, tá? Você usou alguma coisa aí? Aqui está como o botão do corte, então usando o fio verde com vermelho, verde com branco, o azul com branco. O azul com branco foi usado um relé para inverter o sinal do ar-condicionado, e que ele emite um sinal positivo, né? O fio que alimenta o compressor, a gente fez um relé invertendo para a terra, então esse fio azul com listra branca recebe o terra. Então, por isso que sinal negativo. Exato. Esse fio aqui, a gente poderia usar o amarelo com preto, só que como o cliente não vai pôr a wideband agora, tá com uma sonda narrow, tá usando esse fio amarelo com preto para a sonda narrow. Então foi optado usar o fio azul com branco, fazendo a inversão do sinal com relé. Isso aí. Aí o amarelo com preto tá como a sonda, só que no caso, como nós vamos fazer o acerto aqui do carro, tá instalado uma wideband externa aqui, tá? Só para dar uma partida, ficar fácil a visualização. Eu vou, depois que me convida, eu vou pro lado de fora. Tá? Por favor. Acho que lá não dá, não. Então, a sonda de... Pode seguir. A sonda normal. Temperatura do ar, normal. Temperatura do motor. Ó, como vocês podem ver, já tá, a temperatura do motor do carro está em 24 graus. Então, esse carro não deu partida hoje ainda. O TPS está funcionando. O TPS já foi calibrado, marcando certinho. O sensor MAP também existe a calibração do sensor. Tá? Aqui as saídas, né? Já passamos das entradas, agora estamos nos fios de saídas. Saída marrom. Esse carro, no projeto de quando for turbinar, a ideia é utilizar 4 injetores, 4 bobinas, né? Então, os fios correspondentes à terceira e à quarta ignição vão ficar inutilizados por enquanto, mas já foram passados, já estão lá junto com os fios da bobina lá na frente. Então, aqui eles estão ainda como possibilidade de ser configurados, mas já está previsto que eles não serão configurados por enquanto, que seriam o verde e o cinza, né?
Então, aqui pelo padrão ele já sai com um padrão pré-configurado, mas como o Thiago explicou, futuramente o carro vai usar 4 bobinas. Então, já prevendo isso, essa alteração aqui lá na frente, ele já deixou os fios prontos ali, próximo à bobina, para que no futuro possa ser feita essa conversão. É a mesma coisa quando um cliente usa, por exemplo, vai que eu vou explicando coisa aqui, dá tempo de você voltar. Por exemplo, quando o cliente vai usar deixa eu só mudar aqui. Quando um cliente está usando uma Power Inject, por exemplo, e aí ele me fala assim, mas eu posso usar as 2 bancadas para fazer a configuração? A injeção vai fazer semi-sequencial? A injeção só faz semi-sequencial quando o módulo existe essa configuração, né? Então, no caso aqui é uma Pro Inject, então uma Pro Inject permite que seja feita a configuração por injeção semi-sequencial. Então, já foi feita a ligação dos injetores lá na frente dessa maneira. Quando é uma Power ou uma Fuel, existe a possibilidade de você manter também ligado as duas, os bicos de forma separadas, 1 e 4, para que igual esse carro. Esse carro no futuro vai trocar a bobina, vai usar bobinas, 4 bobinas individual por cilindro. Então, nesse caso, o Thiago já manteve os fios lá na frente, e aí já vai possibilitar a alteração depois. Então, uma questão de estética, melhora um pouquinho a centelha, o carro está usando uma bobina de força, então você vai ter 4 bobinas dando faísca no injetor, direto nas velas. Então, a bobina permite que você tenha uma faísca maior. Então, sem dúvida, você tem sim um ganho quando você opta usar 4 bobinas individuais, isso sem dúvida, tá? Tá mexendo aí que o Thiago está tentando posicionar o outro sensor lá na frente para que vocês possam estar vendo o carro. Tá? Então tá, aí, deu certo agora e assim não vai dar eco aí, porque um microfone não vai pegar o outro. Aí ficou beleza. O áudio ficou ruim agora? Melhorou aí o áudio ou tá ruim ainda? Então é um carro que já estava sendo alterado, sendo feito algumas alterações desde quando o cliente decidiu mexer. Aqui, agora eu acho que não vai ter problema do áudio mais, ó. Porque aí eu fechei a porta do carro aqui, o outro celular tá lá fora e esse aqui tá aqui dentro. Então, aqui só melhorou o áudio, melhorou? Beleza, então era isso aí, só fechei a porta, agora ficou perfeito. Então, aqui perguntaram da wide, ficou perfeito agora. Perguntaram da wideband. A wideband, no caso, está ligada externa por fora, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó, tá passando os 2 fios da rede CAN. Aqui no meu pé, ó, aqui tá escuro, vocês não vão conseguir ver. Mas entra aqui e tá ligado no chicote aqui atrás da injeção. Então, como eu havia falado, esse carro, ó, ali tá o wideband, tá ligado externamente para a gente poder fazer os acertos. Mas esse carro vai usar uma sonda Narrow, então qual que é a ideia? O que a gente sempre fala para os mecânicos e tudo mais. Faça o acerto usando uma sonda wideband, né? E aí depois, se o cliente não for pôr a wideband no momento, depois ele compra mais para frente e instala ela. Mas o acerto do carro, pelo menos isso, o mecânico vai usar o wideband dele próprio de ferramenta. Na verdade, inclusive ontem foi detectado que a sonda, ontem nós fizemos os testes no carro e tal, a sonda original do carro está com problema. A sonda não está funcionando, não está marcando nada. E a injeção original não avisava nada, né? Não detectava nada. Funcionando, e a principal reclamação do carro era o consumo excessivo. O carro era um carro problemático, né? Um carro que acabava consumindo muito combustível e não ficava legal. Ele vai mexer de novo ali, porque a gente já está prestes da partida e já vai rolar no Dino. Então a gente queria mostrar para vocês o carro rolando no Dino, tá? Então é só falhas técnicas aqui, mas vai resolver. Ele vai pôr o celular lá dentro e aí a gente já resolve essa questão do áudio aí, tá? É só acertar isso aí. Vou abrir a porta aqui para não morrer de calor. Então,
Fica claro aí, eu acho que o que o pessoal comentou aí, tudo é... Vamos ver se falaram mais alguma coisa aqui. Então, sobre a wide aí que perguntaram, beleza. Ó, Nico, saludo. Olá, que tal? O Nico tá acompanhando aí também, direto do Equador. A transmissão está sendo só aqui pelo Instagram, tá? Mas eu vou fazer como os outros vídeos da semana passada. Amanhã eu subo ele para o nosso canal do YouTube, para quem não acompanhou desde o início, possa assistir o vídeo por completo aí, tá? Fizemos uma apresentação completa do carro ali fora e tudo mais. E aí agora nós estamos finalizando a parte de configuração para fazer a partida inicial, a configuração do carro aqui, para mostrar para vocês como é simples. Só está demorando um pouco por questão de... Tá... Sim? Tem que inclinar, Thiago. O Thiago está tentando arrumar um suporte ali. Ó, aí... Um pouquinho assim, ó. Angula ele um pouco, Assim? Aí, perfeito. Assim dá para ver a roda, dá para ver as coisas, dá para ver que vai tá movimentando o carro aí para vocês acompanharem. Beleza? Ó, tô aqui dentro dando um joia aí, um salve. Beleza? Não, Igor, esse carro é um carro original, tá? É um carro com motor 1.8, original a gasolina, que está sendo passado a álcool só. A única coisa diferente é que o carro tem um 4 em 1. Só isso, beleza? Não é turbo, não é nada, é um carro original, que era o carro no momento que a gente tinha aqui na oficina para fazer essa live para vocês aqui. Beleza? Então, o Thiago está retornando aqui. Vamos já dar finalização na configuração aqui. Ficou bacana. O áudio voltou normal? Ficou perfeito. Ó. Tá, então, voltando aqui à configuração das saídas, como nós havíamos falado. Então, o marrom com branco, o azul, o verde e o cinza ainda está como não configurado. Mas porque futuramente vamos passar esse carro para 4 bobinas. Ok? Então, seguindo aqui, aí o fio lilás. Foi modificado para bomba de combustível. Modificado para bomba de combustível no lilás. Beleza. Trocou já. Tá no... aí. Laranja. Laranja é a ventoinha. Laranja, ventoinha do motor. Beleza. O rosa. Não configurado. Tá como não configurado. Marrom. Não configurado. Também não configurado. Resumindo, não tem nada. É um carro bem básico, não está usando nada demais. Quem já tem costume aí tudo, é um padrão que o Thiago segue. Ele liga o carro sem solenoide de marcha lenta, só em última ocasião que ele coloca, né? Já fica previsto ali, esses fios que estão não configurados estão ali na frente para futuras ampliações, né? Então, o carro nem existe solenoide de marcha lenta, tá? Mas tem ar, direção, tudo certinho. O Thiago vai dar as dicas dele aqui para vocês. Fio amarelo, bancada A, que é cilindro 1 e 4. Bati, vamos ver o vídeo. Não dá para ouvir daí, mas eu já ouvi daqui. Bateu o injetor. Branco também. Não, da bomba acho que dá para ouvir. Bate aí. Talvez tenham ouvido aí na escuridão, mas o relé da bomba batendo. Então, a gente possui todos esses testes, esses cheques de entradas e saídas. Aqui uma coisa que muita gente pergunta, ó. O fio preto, pô, tá dando uma tensão, isso aí é fio terra de potência. Sim, é isso mesmo. Terra de potência também tem voltagem nele, né? Existe uma tensão também. Aqui tá 2,37, é o padrão que fica normalmente. 2,38, 2,35, aí varia de um carro para o outro e o local que
foi feito o aterramento, beleza? Então, aqui, finalizou? Acabou. O Pronto. cinza com listro preto não está funcionando. Cinza com preto seria a saída para contagiros, mas não tem contagiro externo. Esse carro tem o contagiro no painel, mas está ligado em paralelo com a injeção original, né? Então a injeção original está lendo a rotação, tudo normal, o painel vai funcionar certinho. Aqui finalizamos o processo de inicialização, do assistente de configuração que a própria injeção já tem. Tá? Então, aqui foi feito, pode virar a chave aí novamente, vai reiniciar. Aqui, a tela de inicialização pode trocar a imagem, pode fazer o que vocês quiserem, né? Isso sempre foi, a ProInject já tem uns 4 anos que é possível você colocar a foto do seu carro, foto da oficina, o jeito que você quiser ali, beleza? Uma coisa que eu costumo fazer sempre quando eu faço uma primeira configuração é, antes de funcionar, antes de qualquer coisa, eu vou até o auxiliar de partida e ativo, né, a função de pulsar injetores na tela, até pulsar automaticamente. Aqui eu costumo deixar com uns 10 pulsos aqui. O dedo é pequenininho, né, cobre a tela quase inteira. Um dedo de poste. Então, aqui eu costumo deixar para eles injetarem automático abaixo dos 40 graus e quantidade de 10 pulsos a 25 milissegundos. Quando são bicos muito grandes, eu nem deixo todo esse tempo de injeção, deixo bem menos. Esses bicos são grandes para o carro, mas no geral não é um bico muito grande. Então dá para usar nessa configuração mesmo. Então, eu costumo fazer isso porque, para eu dar a primeira partida, já vai pulsar, eu posso desligar e ligar e fazer um pulso do bico aqui com combustível. Então eu sei que já vai cair um pouco de combustível dentro do motor. E a hora que eu tentar dar a partida, já vai pegar. A gente vai lá na tela do check, entradas e saídas, para a gente checar com relação ao sensor de rotação. Então, vamos dar a partida. Provavelmente o motor vai funcionar, porque a criação do mapa básico já vai injetar a quantidade certa para ele dar a partida, e nós pulsamos o bico, e esse bico essa quantidade de combustível já pega o motor. Aê! Aí, ó. Primeira partida do carro, pegou de primeira. O motor tava com 24 graus, né? Acende o painel aí. O painel tá todo funcionando, olha lá, a temperatura tá gelada, o motor tava em 24 graus. Já pegou e tá na marcha lenta, ó. Sem... Olha a sonda. Ó a sonda com o mapa básico, olha lá. Não mexemos em nada. Tá sem corte nenhum, vocês estão acompanhando. Olha a sonda com o carro na primeira partida do mapa básico. Ó o ponto de ignição, você não mexeu no ponto ainda na marcha lenta, nada. Criamos o mapa. O mapa aqui acabamos de fazer, nem a única função que entrou foi na partida para pulsar os bits para funcionar a primeira vez o motor. Olha que legal. Agora, vai lá, Thiago. O que você faz aí normalmente? Espera esquentar um pouco o carro? O legal é esperar esquentar um pouco, né? Não tivemos nenhuma proteção até o momento, tá? Instalação perfeita, sensor na distância correta. A gente já pode, eu costumo já ir futricando no mapa de injeção. Dá para perceber que tá dando um pouco de falta, né? A gente está aqui em menos 5, né? Menos 50 bar aí. E a gente sabe que a gente pode subir um pouco de combustível aqui, ó, no menos 6. Porque olha lá, ó a sonda lá. Só que a sonda também tem aqui na tela para ajudar a gente, ó. Só que se eu virar aqui vai ficar ruim. É. Aí. Agora. Aí o dedo não fica passando na frente. Mas você tá enxergando? Tô.
Olha como vai mudando. Olha o funcionamento do carro. Ó. E a tática do Thiago é essa, tá vendo? Ele tá segurando o carro. Eu estou acelerando um pouquinho para pegar a faixa de vácuo mais alta. Na hora que esse carro esquentar, provavelmente vai ficar por volta de menos 6. Então, de certa forma, eu já estou acertando, já estou fazendo essa progressão, vamos dizer assim. Né? O carro está frio, provavelmente um objetivo legal seria perto dos 90 de sonda. Olha lá, o que eu falei? Nós estamos quase na marcha lenta, né? Menos 6, tá a 1.200 RPM. Tá entrando só que até o ponto pouco, tá 29 graus. Tá entrando. Se a gente der sorte, capaz de ligar a configuração por a marcha lenta por ponto, né? E acabar ficando uma entrada de ar legal só com a simples colocação do atuadorzinho ali. Do atuador mecânico. Ó, marcha lenta, a sonda tá mais ou menos no que a gente pretende usar. Quando a gente baixar o ponto, vai mudar bastante a sonda aqui também, né? Mas ainda o motor está em fase de aquecimento, né? Não deve ter chegado nem nos 50 graus. Vamos lá ver? Vamos ver. Monitoramento. Ó, enganou, gente. Passou, já passou. 72 graus. Então o motor já está considerado motor quente já, né? Já pode dar regaço Já. A gente pode mudar aqui essas informações se a gente não está usando. Colocar alguma coisa de útil aqui, ó, por exemplo. Tempo de injeção da bancada A. E eu costumo colocar aqui a porcentagem de abertura da bancada A. Então, é 2 dados que eu costumo usar bastante o acerto para ver se o Kiko está alimentando certinho e tal. Então, são 2 informações importantes. Vamos ligar a correção marcha lenta por ponto. Antes de ligar a função, eu costumo passar para ver se são os parâmetros que a gente costuma usar, né? Eu costumo usar acima de 600 RPMs, abaixo de 1.800. O motor frio desse carro eu quero que ele fique a 1.050 e o motor a 1.050 e o motor quente 960. Eu, Thiago, particularmente, não gosto de deixar uma marcha lenta com RPM tão baixo, porque eu gosto que a pressão de óleo fique um pouco mais alta na marcha lenta e o funcionamento do motor eu acho que fica mais gostoso perto de 1.000 RPMs. Tem gente que deixa o motor com 800 RPMs na marcha lenta. Daria para fazer. Meus carros não andam assim, andam sempre mais alto, principalmente por causa da pressão de óleo. Então, 960 para esse motor original tá legal. O objetivo com o ar ligado pode ser de 50 RPMs a mais só. Lembrando que o carro tem ar, hein? Daqui a pouco nós vamos ligar o ar. Aqui o ponto mínimo, eu não costumo deixar baixar, pelo menos no motor AP, menos 2 graus é o suficiente. E o máximo de 26. Eu acho que tá bom. Aqui, a velocidade, a abertura do ar, a velocidade não importa, porque nós não estamos usando solenoide nenhum. E o avanço de ignição, eu gosto que ele trabalhe bem rápido. A suavização da queda de rotação, nível 10 é um nível suficiente aqui para ficar legal. A gente pode até testar isso depois. Mas a função está configurada nesses parâmetros, que é o que eu acho que vai ficar bom para esse carro. Ó, vou ligar. Fica ligado aí na barrinha. Ó, o monitoramento. Olha a sonda, o que aconteceu. Vamos desligar para ver a sonda trabalhando. Ó. Nós estamos com uma mistura legal de 90 de sonda, 91, 92, por aí. O motor está estável. Vou ligar de novo. Ó. Olha a sonda. Caiu na hora para os 960 RPM que você queria. Você vê que a gente alterou bastante o ponto, né? E com isso a sonda também sofreu. E o ponto nem chegou a ficar em menos 2. Não. Tá em 8, 9. Tá em 8. Olha lá, que é o legal, o funcionamento do carro.
o ponto em funcionamento do motor AP, você só deixa muito baixo se você realmente precisar. Se você não precisar, não tem por que deixar tão baixo assim. Pode ficar -6, -8, 10. Isso varia muito de carro para carro. Uhum. Vamos mexer um pouquinho no combustível? O vácuo caiu também, né? Então, mais um golinho aqui. Lembrando que é bico reaberto, viu, galera? Não é um bico original de leque 100%. É um IWP reaberto na broca. Tá com calor? Bastante. Liga o ar, Vamos por ligar o ar? favor. Ah. O carro não morreu na hora que você ligou o ar? Olha a rotação. Rapaz. Ó, a gente O não ponto chegou, subiu, a gente lá. não chegou no objetivo que a gente queria de RPM, mas nós chegamos no objetivo do ponto. Vamos subir um pouquinho o objetivo do ponto, ver se reflete na marcha lenta. Já tá acelerando um pouquinho. Olha lá. Rapaz. E o farol tá ligado também. É um consumo de energia também aí que a gente não tinha reparado. Tá redondinho, tá vendo? Tá gelado o ar? Vocês não têm ideia. Mas o ar tá ligado. Então. Lembra que a gente gerou o mapa básico com bico de alta vazão. Então criou o mapa com tempo de ação baixinho. E acelerando o carro tá com um monte de excesso ainda. Vamos acelerar o ar. E aí, você quer que eu faça mais alguma coisa? É claro que, né, você não vai pôr ali e já... Vamos mostrar nossos rostinhos aqui. Lembra que eu falei na outra live que eu não mexia no ponto no mapa de ponto? O mapa tá aí, eu não fiz alteração nenhuma. Nós não entramos no mapa de ignição em momento nenhum, só no controle de marcha lenta, né? Se eu quisesse acelerar esse carro agora, eu poderia acelerar. Eu sei que o mapa que foi criado não vai quebrar o motor, pelo contrário, não vai acontecer nada ao carro, vai funcionar tudo perfeito, não tem. Mas, como é um carro aspirado, o bacana para extrair o máximo de potência e fazer tudo certinho, o certo seria eu ligar o dinamômetro, fazer uma aferição de potência com o mapa que está e subindo ponto ou baixando ponto, acertando a curva para ficar do jeito que eu quero. Então, nós não vamos fazer isso agora porque não tem nem como ligar o dinamômetro, mas dá para a gente engatar umas marchas. Não é para ferir potência, é só girando. O pé da embreagem errado. Nossa, mas verdade. Dá pra gente brincar de alguma coisa. Mas eu acho que o mais importante era tirar um pouco, era desmistificar essa coisa de, nossa, é muito difícil configurar, acertar a marcha lenta. Veja bem, no início do vídeo, o que eu falei? Eu acho que essa configuração de motor, de bico, por ser bicos reabertos e tudo mais, eu acredito que a sonda legal vai ficar por volta de 90. Então, não adianta você falar, não, vou deixar com 98. É o carro que diz, não é você que quer. Você querer é uma coisa, o carro permitir é outra totalmente diferente. Então, você vê, o 90 ficou redondo. Quando nós baixamos o ponto que a sonda subiu perto de 98, eu percebi que o carro ficou quadrado, ficou crespo, o carro chacoalhou a marcha lenta. Então, para que eu vou ficar brigando para deixar com 98, que supostamente seria uma sonda que traria maior economia, mas na verdade não é. Se o motor não tiver eficiência, com essa sonda não vai ter economia. Então,
Economia você tem quando o motor é eficiente. Motor eficiente é um motor que trabalha redondo. Motor que funciona sem redondinho, ficar chacoalhando, bonitinho. Uma coisa que nós não fizemos nesse caso foi colocar a pistola de ponto para olhar o ponto. A pistola tá ali, dá até para colocar. Se quiser, a gente pode até fazer isso. Mas o que acontece? É uma roda fônica nova, que eu que instalei. Eu sei o que eu estou fazendo. O preparador deve saber o que ele está fazendo. Se eu coloquei o motor em PMS, instalei a roda fônica, posicionei o sensor lá no 15º dente, eu costumo olhar e ver, putz, ele está pegando o começo do sensor, o dente, o sensor está pegando no comecinho, ou o sensor está no final, ou está no meio. Eu observo isso. Esse carro ficou no comecinho do 15º dente. Perfeito. Então, eu tenho certeza que se der correção aqui, vai ser 2, 3 graus no máximo. Não chega nem metade da correção de um dente. Não vai estar com o dente errado, não vai estar nada disso. Então, por isso que foi tão fácil de funcionar. Bateu na partida, pegou. Claro que aí a hora que você for aferir potência, mexer, você vai fazer a aferição do ponto. Se fosse um distribuidor, você também. Isso o distribuidor não tem jeito. O distribuidor cutucou a partida, a primeira coisa, antes de mexer nada, lenta, tudo. Chama alguém para ficar acelerando o carro, você trava o ponto e calibra lá. Porque não tem o que você fazer. Como é roda fônica, se eu quiser acelerar, se fosse um carro de, sei lá, 600 cavalos, eu quisesse acelerar sem aferir o ponto, eu confio em acelerar. Eu aceleraria, porque eu não estou trabalhando com o ponto no limite aqui da configuração e eu sei que a roda fônica está naquela posição, não tem como vai estar diferente daquilo. Não tem jeito. Então, eu tenho certeza que está posicionado de uma forma que eu possa andar e acelerar. Estou ficando com frio aqui dentro. Tá gelado, o ar tá foda aqui. Galera, então só repassando mais uma vez, a gente está com o ar ligado, tá? Tá gelado aqui dentro do carro já. Ó, embaçando. Ó, é verdade, deixa eu mudar aqui, ó. Pra vocês verem que não é mentira. Ó, tá passando aqui, ó, perdão, aqui tá por fora, passa ali. Mas, aqui, ó, a aguinha aí no vidro, ó. O ar tá trincando, tá gelado aqui dentro. E acabamos de criar o mapa básico do carro, tá? Então, não tem essa questão, essa dificuldade de, tem partida, é difícil, carro original dá trabalho. Ou sua particularidade. Não tem a sua característica, né? Você quer ver, ó? A ventoinha tá ligada, tô ouvindo lá. Você viu que a aceleração rápida tá crespa, né? Não tá... Você tá engordando um pouquinho a aceleração rápida. Vamos mexer um pouquinho na aceleração rápida. Deram do Tom sugestão de desligar a câmera de fora lá, que fica melhor a qualidade. Nós estamos tão acostumados a usar o computador que às vezes fica... Até achar as coisas. Até achar as coisas na tela é foda. Valeu. Valeu, galera que tá acompanhando aí. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Vamos dar andamento aqui e mexer mais um pouquinho aqui nas coisas. A configuração é por TPS, né? Aqui. Aí, melhorou agora. Eu derrubei o Thiago aqui pra gente conseguir olhar aqui as coisas, ó. Ver se ficou melhor agora. Então, você vê que está com um tempo de injeção alto no motor frio e mais baixo no motor quente. O que eu, Thiago, eu costumo fazer uma regrinha. E às vezes dá certo. Ó, a gente tem aqui... deixa eu desligar o ar para baixo da barra. Então, nós estamos aqui de menos 5 para menos 6 praticamente, né? De menos 50 para menos 60. Então, aqui nesse momento, está injetando esse tempo aqui, ó. Tá vendo? 1,280 milissegundos, se não tiver no nítido aí. 1,280 milissegundos. O que eu costumo fazer? Tem dado certo. Até hoje, tirando carros com comando muito maluco, isso não é uma regra, mas no geral eu uso como uma regra, pelo menos de base.
eu uso esse tempo de injeção aqui, ó, na aceleração rápida, no motor quente, ó, próximo de 1,20 aqui, ó. Entendi. Olha como melhora. Já não tá dando 70 e pouco a hora que acelera. Já sobe mais gostoso já a rotação. E esse tempo de injeção aqui, eu subo lá para umas 3 ou 4 vezes esse aqui. Nós só vamos saber se deu certo amanhã de manhã, a hora que der partida, porque essa parte de motor frio vai atuar, faz um mapa de declive aí, né? Podemos dizer assim, lá da configuração de motor frio para motor quente, desse tempo de injeção para esse. Não tem nada fixo na injeção. Tudo são curvas, mapas, interpolação e tudo mais. Então, eu costumo usar mais ou menos assim. A aceleração do carro tá legalzinha. Talvez possa até diminuir um pouquinho. Às vezes muda um pouco da característica por causa do bico, né? O bico também está. Vou até um pouco mais rápido. Mas não destoa. Se a gente estava em 1.6, testou 1.20, 0.88, 90, talvez Aquela um pouquinho mais, um pouquinho você menos. mexe, né? Porém, veja bem, nós estamos mexendo aqui. Só que olha aqui, que interessante. Aqui no mapa, em 0, ó, nós estamos aqui em 0, com 70% de um bico de 260 cavalos praticamente. Então, esse carro aqui em 0 bar, ele vai ter, acredito eu, uns 100 cavalos. Então, a gente não vai usar 69% do bico. Então, eu não sei, nós vamos acelerar para saber, mas eu calculo que aqui, ó, a gente deve usar, vamos falar metade do bico, 50%. Vamos interpolar a rampinha para trás. Ó. Aqui, para quem entrou agora, o carro é um carro aspirado, tá? E tá com um bico para um carro turbo, que o futuro desse carro é ser turbinado. Então, foi criada uma rampa baseado numa vazão, mesmo com baixa vazão, criou a rampa com um tempo de injeção alto para o que o carro vai realmente precisar, né? Qual estava o tempo de injeção lá, né? Nossa. Aí 2.90 vai para... Não, aqui está em 3 e 4. 3.480. Então, para frente, sobrepor. E só para ficar o mapa alinhadinho, só para ficar bonita a curva do mapa ali. Ligou a ventoinha de novo. Tá vendo? Ali alinhou a curva do mapa para o que o carro vai usar nesse momento. Que é o que espera. Pela vazão que o injetor tem, o carro vai usar uns 50% do bico só. Tá? O que acontece? Muitas vezes a gente pega alguns mapas, você vê a curva toda serrilhada, picada, com pico. Cara, eu costumo dizer que quanto mais bonitinha tiver a curva, melhor vai ser o funcionamento. Então, mais liso o carro vai ficar, né? Aqui, ó, tá uma barriguinha. Arruma, ó. Tipo aula de escola de quarta série, sabe? De artística, né? Deixa tudo retinho, bonitinho. A professora vai colocar aquele beijinho no cantinho da página, a mais. Isso não é toque, né? Isso é zelo. Um mapa perfeito sempre é bonito. Ô, Rick, aí deve ter o bico deve ter umas 65 libras, mais ou menos. Provavelmente esse mapa aqui não vai ser essa reta. Talvez ele faça uma barriguinha na hora que a gente começar a acertar, não sei. Mas o objetivo era mudar aqui próximo pro que é a realidade, porque vai mudar a aceleração rápida. Olha lá, deu falta agora. Tava caindo para 77 a aceleração rápida, né? Agora pode ser que os 1,28 que você tinha falado vai ficar melhor. Olha lá. Vai. Já melhorou mais. Viu a diferença? Então, é aquela coisa, interfere. O mapa interfere. Na verdade, todas as correções interferem diretamente no mapa. Então, tem que ser um acerto em conjunto. Nesse momento, com tudo isso que nós fizemos, eu considero o carro 80% pronto. Só por causa disso, ó. Vou ligar o ar. Ó.
o ar ligado, a rotação oscilou um pelinho, mexe o ponto, mas a rotação tá a mesma. E o carro tá com a ventoinha ligada. Olha lá. Filma o painel lá. Ó. Deixa eu estabilizar. Ó, sem ar. Ar ligado. E o ar tá ligado mesmo, galera. Olha o vidro embaçado. Ó. E ó, acelera. Ó. Olha lá. Marcha lenta, redondo. Nós vamos salvar sim, viu, galera? A live vai ficar salva no YouTube lá, igual as outras, para vocês conferirem desde o começo. Passa a aceleração rápida toda aí. Tá exatamente como a configuração do mapa básico que ela faz. Só mexeu no tempo de injeção, só isso. Só nos tempos de injeção. Aqui, ó, se eu diminuir aqui, ó, eu consigo até uma melhoria, 25%, ó. Desligou o ar só para ficar na situação. Não mudou quase nada, né? Mas a porcentagem você pode mudar, depende da sua borboleta. Quanto maior for a borboleta, normalmente menor é a porcentagem de variação. Quanto maior a borboleta, menor a porcentagem. Quanto menor a borboleta, maior a porcentagem que você vai usar. Porém, não vai fazer milagre. Essa porcentagem aqui não vai melhora, alterar tanto assim. Melhora bastante. Em alguns casos, muito. Em outros casos, quase nada, como deu para ver aqui. Mas melhora ou piora. Às vezes, a gente já pegou casos de estar com 70% aqui. Praticamente não está funcionando, mas a aceleração demora demais. Aqui a ideia é o seguinte, só para ficar mais fácil o entendimento. Quanto mais variação tiver ali, mais demora para injetar o tempo de injeção que você configurar. Quanto menor, vai injetar aquela quantidade de combustível mais rápido. É basicamente isso o funcionamento. Para quem quer entender mais ou menos como funciona. Então, é isso aí. Então, o resto da função, aqui eu vou começar a mexer nas durações, na redução, isso andando com o carro na rua, depois de pronto o acerto do carro, praticamente. Aí o resto são detalhes que só vai mexer por depois. Enquanto, acertando o inicial, que é marcha lenta e aceleração rápida para começar a andar com o carro, é aqui. Vamos dar uma roladinha? Isso que eu ia falar. Põe a primeira. Vai pipocar tudo, não vai nem andar, só ele. Ô, louco. Ai, tô pisando na embreagem. O Thiago sofreu um acidente ontem, galera. De água quente nos pés. Queimou tudo os pés. Ó. Mas você não só ia rolar? Uma rodinha de leve. Putz, esqueci de mexer no mapa de ponto. 170 por hora. Vou falar que é sacanagem. Olha o detalhe do mapa de ponto. Só ela focar aqui a partida. E o ar estava ligado. Acelerou com o ar ligado, mapa de ponto padrão do mapa básico. Sonda 90, 91. Perfeito. Falar o quê, cara? Que você vai falar o quê, Thiago? É difícil fazer? Não, é o que a gente comentou semana passada. Não adianta fugir. Não adianta inventar a moda, né? Tem que mudar, tem que fazer a correção, é isso, aquilo, outro. Não adianta, é o simples, é o normal. Pega, coloca trivial, né? E acabou. Não tem que florear, não tem que inventar nada. É simplesmente o mapa básico já chama básico porque é uma base. Não é básico porque não tem nada. Pelo contrário, ele é básico de base. Parta dali.
Não adianta você pegar e alterar absurdamente que atrapalha tudo. Então, use ele como base. Se você usou ele para criar o seu mapa, é sinal que você quis um auxílio. Ele é um auxiliador nessa hora. Ele cria a base do seu mapa. Então, se você usou, por que você vai ferrar com todo ele? Se você usou a base, mantenha-se na base. Você não vai destoar da base. Não adianta fugir daqui. É essa pregação do momento, vamos dizer. Você usou a base e você tem resultado. Se eu entregasse esse carro pro dono do carro, que está assistindo a live, o Igor aí, eu tenho certeza que ele ia andar com o carro e ia falar, meu Deus, outro carro, trocou o motor. E não troquei nada. Nós fizemos um cabeçote porque a junta estava ruim e estava manutenção. Normal, não fez nada demais. Não foi feito nada de absurdo. Pressão de combustível? Só Deus sabe, porque... Não tem relógio, não tem... Tá usando o dosador original, linha... É um HPI que tá ali porque andava com esses bicos na injeção EMI original, era horrível. Então, foi colocado o HPI para tirar um pouco da pressão inicial para poder andar com a injeção original com os bicos reabertos. Entendi. Mas qual a pressão de combustível? Amanhã eu ponho um relógio lá na frente e te falo, também não sei. Não precisa, o carro está funcionando. O carro, você acertou o tempo de injeção? Eu sei que pela programação que está ali no parafuso, deve estar com uns 2,5 kg, 3 kg. Não faria diferença. Não mudaria isso. Eu poderia colocar 5 quilos, 3, 2, 1,5. Isso aqui que nós fizemos agora é a mesma coisa, não muda nada. E se fosse um carro turbo, ia mudar o quê? Ia acelerar com pressão. Ia ter a pressão positiva, ia ter mais combustível. Só ia tomar mais cuidado com a sonda. A sonda está trabalhando muito pobre, aborta, aumenta, diminui. O carro aspirado, 90 de sonda ali, eu vou saber a sonda que esse carro vai usar amanhã. Na hora amanhã que tiver eu vou ligar o dinamômetro, vou passar uma com 90, outro com 88, outro com 95, e vou saber o que foi mais, deu mais pressão, o que deu menos. Isso aí. Galera, joia, acho que tá bacana aí, ficou a propósito que a gente tinha feito, que era apresentar para vocês o carro funcionando, dando a partida, iniciando, fazendo o funcionamento do carro do zero, né, com a injeção. A proposta era essa. Então acho que ficou bem claro, bem transparente para todos podendo ver aí. Para quem tá ruim, ficou meio confuso a internet, alguma coisa para o pessoal que está assistindo, a gente foi debatendo e conversando, o pessoal foi interagindo, então acho que ficou legal para bastante. A gente tá terminando o tempo da live aí, mas a proposta que a gente queria passar foi legal, passou. Quem não viu desde o começo, a gente falou de partida frio, de configurações de partida, como começar, como iniciar, já no comecinho do vídeo. Nós vamos deixar esse vídeo disponível para vocês no YouTube. Tá? Então, a partir de amanhã, vai estar no YouTube o vídeo certinho, na íntegra, sem corte, sem nada, para que todos possam ver, com as dicas, as sugestões de partida, de tudo mais que vocês precisam saber. Não tem muita dificuldade. Partir do mapa básico é o que resolve tudo, não adianta fugir, destoar disso, de nada demais, tá? Então, só mostrar para vocês mais um pouquinho até finalizar 1 hora da live aí. Então, tá aqui o carro,